a paz do Senhor! Que bom ver você aqui no nosso cantinho. Que Deus continue abençoando a sua vida. E vamos para a história de hoje? Hoje eu quero contar para você a história deste homem. Esta história está em 2 Samuel, que vem falando em vários capítulos e versículos sobre Mefibosete. Nome difícil, né? Mas este homem, ele se destacou nas histórias bíblicas por causa de um segredo que ele tinha. Mas este segredo só vou contar para vocês lá para o final do vídeo. Vamos para a história? Mefibosete significa boca de vergonha, vexame. Ai, coitado, um homem que nasce e colocam logo este nome dele. Mas ele começou a sua história na palavra quando ele tinha 5 anos de idade. Mefibosete, quando tinha 5 anos, ele sofreu um acidente. Isto mesmo. A sua babá, ou a ama que cuidava dele, deixou ele cair numa história muito trágica, porque ele era neto de Saul, um grande rei que teve em Israel. E ele era filho de Jonatas, que era muito amigo do rei Davi. Só que um dia Saul perdeu uma grande batalha e com isso seus inimigos mataram o rei e toda a sua descendência. Era uma regra que tinha para que ninguém ocupasse aquele trono. Então Saul morreu, que era seu avô. Seu pai Jonatas também morreu. E a babá de Mefibosete, sabendo disso, tratou logo de salvar, porque ela sabia que no futuro ele seria um grande homem e que Deus tinha um propósito na vida de Mefibosete. E assim foi. Só que no meio do caminho, quando essa babá tão aflita, tão apavorada, correu para salvar o menino, ela deixou ele cair. E a história nos conta que foram quebradas as suas 2 pernas. Quando as pernas de Mefibosete foram quebradas, ali também foram destruídos alguns sonhos deles, porque naquela época a cultura era um pouquinho diferente. Quando a pessoa ela era deficiente, ela sofria de alguma imperfeição, ela não poderia ocupar a cadeira, o trono. E naquela época a gente sabe que a medicina não era tão avançada, então Mefibosete ele ficou com aquela sequela. De repente, nos dias atuais, ele teria um tratamento e voltaria a ficar normal. Mas naquela época era assim, então Mefibosete ficou com essa sequela. Sabe que eles foram para uma terra chamada Lodebar. Era como se fosse uma favela, ninguém queria morar lá naquele lugar. Em Lodebar, Mefibosete passou seus dias, se tornou um homem adulto, passou-se os anos naquele lugar. E ali ele foi construindo a sua personalidade. E chegou um dia quando o rei Davi estava reinando. E um dia Davi ele perguntou para alguém se ainda existia alguém da família de Saul, se existia alguém da família do seu melhor amigo, que foi Jonatas. Davi e Jonatas, eles eram muito amigos. Jonatas era pai de Mefibosete. Então alguém disse: olha, rei, tem sim, tem um filho de Jonatas, mas ele mora lá em Lodebar, uma terra distante, esquecida por todos. Mas Davi, ele lembrou-se que ele tinha feito uma aliança com Jonatas, que nunca iria esquecer a sua família.
Então Davi mandou chamar o Mefibosete. E Ziba foi lá buscar Mefibosete para o rei Davi conhecer. Chegou o dia que Mefibosete chegou no palácio. Quando ele olhou aquele palácio, eu acredito que ele até lembrou-se dos anos que ele viveu lá, porque ele viveu até os 5 anos no palácio. E quando Davi encontrou Mefibosete, disse: Mefibosete, eu vou dar as terras que eram do seu avô, eu vou dar tudo que foi perdido, tudo que foi roubado da sua família. E tem mais, Mefibosete, você vai comer na mesa do rei. Quando Davi falou isso, sabe o que queria dizer? Comer na mesa do rei? Era como se Davi estivesse dizendo: eu vou te dar uma pensão, eu vou cuidar de você até quando você morrer. Que lindo, né? Davi lembrou-se da família de Mefibosete. Sabe que nós folheando a Bíblia, lá em Samuel, crianças, no capítulo 19, também fala de Mefibosete, de outra história. Fala que este mesmo homem, aleijado, ele foi traído. Sim, ele foi traído por um servo seu, lá no palácio, ele já morando no palácio. E nessa emboscada que ele sofreu, ele teve que dividir a herança que o rei Davi tinha devolvido para ele. Sabe que ele teve que devolver. Ele teve que dividir a sua herança com um servo seu, um servo que traiu ele. Ele abriu mão de todos os seus bens materiais, a metade de tudo. Ele não se importou que o seu inimigo pessoal ficasse com metade de tudo que era seu. E Mefibosete, ele nos ensina uma linda lição sobre caráter. Ele tinha caráter, que apesar das tragédias e das dificuldades, tamanhas dificuldades que este homem passou em sua vida, ele foi fiel aos seus princípios, porque quando ele teve que dividir tudo, ele falou que o que realmente importava não eram as riquezas pessoais, era porque Deus havia escolhido um rei para a sua nação, que finalmente ele estava no palácio com um rei que era escolhido por Deus. Mefibosete, ele sabia do Deus Todo-Poderoso, ele conhecia e ele sabia dos princípios, das coisas que realmente importam. Não importa a situação que você vive, as dificuldades que você enfrenta, as percas que você tenha na sua vida. O importante é que você sabe quem reina no seu coração. Você sabe quem é o maior que está com você. Você, embora passando por dificuldades, crê que há um Deus no céu olhando para você. Sabe o porquê Deus fez Davi lembrar de Mefibosete lá na terra do esquecimento, lá naquela favela? Porque Deus conhecia o coração de Mefibosete. Deus sabia que Mefibosete não ia se importar, não ia dar lugar àquelas riquezas, tantas coisas que a ferrugem corrói, tantas coisas que são passageiras neste mundo. E a palavra, ela relata que Mefibosete alegrava-se sabendo que havia um Deus em Israel que era segundo o coração de Deus. Que você pode ter o coração, que você possa ter o coração de Mefibosete, que você possa enfrentar as dificuldades, as percas da sua vida, confiando que você tem uma pátria, que você tem um lugar onde
Nunca mais você vai sofrer, que as coisas deste mundo são momentâneas na sua vida. Que um dia não haverá mais choro, não haverá mais tristeza na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Esses fantoches são feitos com EVA e com palitinho de churrasco preso nas costas. Mais uma ideia de recursos para você estar ministrando com bonecos, com fantoches. E eu creio que a sua aula será muito mais atraente, dinâmica e irá prender a atenção dos seus alunos. A paz do Senhor. Um abraço da Tia Gi.